Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e também simultaneamente online pelo nosso endereço na internet. Hoje o nosso entrevistado é o governador Ricardo Coutinho, que nos dá ao Cá Entre Nós, pela segunda vez, a honra de sua presença. Mas estamos conseguindo, né, e vamos entregar aquela obra que realmente já passou do tempo, mas será, e é uma outra grande obra. Portanto, as grandes obras de mobilidade urbana em João Pessoa estão sendo feitas pelo Estado e o Estado quer fazer mais. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O nosso entrevistado de hoje, que nos deu mais uma vez a honra, e o Cá Entre Nós faz um agradecimento especial, é o nosso governador Ricardo Coutinho. Obrigado, Ricardo. Imagina, eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu vou lhe pedir a permissão para tratá-lo de você. Claro. Você é novo Nos conhecemos há muito tempo. Muito tempo. Boas memórias. O Cá Entre Nós teve a oportunidade de entrevistar Ricardo, a governador Ricardo, antes dele ser eleito, um pouco antes. E agora, já poucos meses depois, nós temos a honra de entrevistá-lo. É indispensável fazer um breve perfil, porque essa, inclusive, é uma das primeiras perguntas que eu queria fazer. Ricardo, você é um político atípico. Você nasceu numa condição simples, como qualquer cidadão, e sem nenhuma tradição, sem nenhum vínculo, sem nenhuma, digamos, poder econômico para bancar uma trajetória como a sua. Você hoje foi reeleito e contra uma força, né, ganhando do Cássio, né, assim, que tem uma grande história política, e é um fenômeno, na verdade. Aqui você atribui essa trajetória desvinculada de todo o contexto tradicional da política, do coronelismo, de todos esses artifícios que a política nordestina ainda tem? Germano, eu acho que eu sou produto da sociedade, né? Porque eu acho que a sociedade trilhou um caminho, ou vem trilhando um caminho, ó, graças a Deus que ela vem trilhando, isso nunca para, né? E é bom que não pare. Ela trilha um caminho de aperfeiçoamento, da busca incessante de exigir um nível melhor na política, de fazer com que quem está dentro da política dê respostas mais qualificadas aos problemas do dia a dia, de busca também de melhoria dos serviços públicos. Eu acho que eu sou produto disso. Eu ao longo da minha vida, né, fui disputando as coisas e, ao mesmo tempo, fui tendo a oportunidade de ter algumas respostas positivas e que me levaram cada vez mais adiante. Se você observar bem, no Nordeste é a mesma coisa. No Nordeste, 30 anos atrás, o perfil político do Nordeste era completamente diferente do Nordeste hoje. No Nordeste hoje, o campo em que se situa, por exemplo, majoritariamente as lideranças políticas estaduais é um campo muito mais, eu vou dizer assim, progressista, né, do que era há 30 anos atrás. Eu sou produto da sociedade e com as falhas que eu tenho, com os acertos também que eu possa ter,
Eu acho que a Paraíba está buscando evoluir. Eu espero, a única coisa que eu peço todos os dias é estar à altura desse processo de evolução. E dessa confiança depositada. Muito bem. Eu acho que os principais desafios, Ricardo, do momento da cidade, do estado, da Paraíba e do Nordeste, vamos assim elencar a segurança, a saúde, a educação, o trânsito, sustentabilidade, tem uma série de coisas, mas a segurança tem chamado muita atenção da sociedade, né? A preocupação com a violência, os índices, a gente sabe que medidas têm sido tomadas, mas isso não é um problema só da Paraíba, né? A sociedade humana se organizou no planeta de forma muito injusta e isso criou desigualdades, isso criou gente que é abandonada na rua e essas coisas você sabe mais do que eu, você sempre foi um político muito humanista e sempre teve um olhar muito solidário para as classes carentes. Mas não está na hora disso ser compartilhado com o governo federal? Porque a segurança é só uma responsabilidade do Estado? Eu não tenho a menor dúvida que a tua pergunta é a resposta em si. Você tem um país em que o crime se nacionalizou. Exato. Hoje você encontra na Paraíba, como encontramos há 2 semanas atrás, e foi preso, um dos chefes do tráfico lá de um dos morros carioca. Há 2 anos atrás prendemos um lá em Pombal que controlava uma parte do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Nos outros estados, da mesma forma. Ou seja, o crime se nacionalizou porque com o advento da internet, com os meios de comunicação também avançando, alguém que está preso lá em Rondônia controla o crime aqui. E é preciso uma resposta nacionalizada para isso. Não é que o governo federal vá cuidar do policial que está ali na esquina. O governo federal precisa ter uma política única para este país, ter a mesma base e, ao mesmo tempo, ele precisa dialogar com os demais ministérios e com estados e com municípios para poder fazer a transversalidade que é essencial, já que você situou também, diagnosticou também, é essencial a transversalidade para resolver alguns problemas. Por exemplo, como cuidar da segurança hoje em dia sem colocar o olhar sobre o crack? E como olhar para o crack achando que aquilo é somente segurança pública? Aquilo é saúde, aquilo é dependência química. Você não pode colocar no mesmo caldeirão, na mesma panela, o dependente, o viciado em crack, o cara que precisa de tratamento, com o outro que está explorando a vida dele traficando. Então, se você fizer isso, é um erro. Você não pode chegar numa cracolândia dessas e achar que ali você vai pegar aquele pessoal e vai colocar dentro do presídio, porque você vai fazer apenas maldade. Vai ser crueldade, né? Você precisa dar a oportunidade das pessoas a se livrarem da dependência. E isso o poder público até hoje no Brasil não consegue fazer. Não consegue. Essa é uma questão. Por outro lado, eu estou convencido e maturei isso durante muito tempo, que é preciso uma espécie de choque. Nós precisamos ter um período, talvez de 5 anos, de algumas excepcionalidades para promover aquilo que eu chamo de retorno do controle à esfera pública sobre a questão da segurança ou da violência. Né? Não é possível você continuar com uma fiança de R$600 para quem é pego com uma arma. Uma arma. Se alguém está de meia-noite dirigindo uma cinquentinha que não precisa de documentação nem nada... Que já é um absurdo. Que já é um absurdo, e está rodando por aí para poder assaltar alguém, no outro dia esses R$600 estão lá e essa pessoa com uma fiança dessa está no meio da rua com outra arma fazendo a mesma coisa. É preciso agir. Não é possível que você tenha, para crimes de homicídio, penas que com 1 ano, 1 ano e meio as pessoas já estejam livres ou estejam em regime semiaberto. Não é possível isso. Aí você precisa endurecer e, ao mesmo tempo, você não pode misturar pequenos delitos com esses grandes delitos. Você não pode misturar pessoas diferentes completamente, porque as que estejam iniciando, naturalmente, não terão capacidade, imagino eu, dentro de um presídio, de poder depois, nessa fase que a gente está no Brasil de hoje, se
reeducar, se reinserir dentro da sociedade. Exato. Eu acho que isso é um desafio muito grande, não é algo para pouco tempo, mas é algo que é preciso que a sociedade compreenda. Não é um governo que vai colocar um policial na frente de cada casa, porque... E a gente sabe que essa ação coercitiva, essa ação punitiva não é o suficiente, né? Você veja, hoje existe uma tendência a se legalizar a droga leve para que o tráfico se minimize, né? E, por outro lado, o desemprego também gera essa situação de injustiça. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, ele disse uma coisa que todo mundo, os estudiosos dizem no mundo, que o maior problema não é a droga, o maior problema é o tráfico. Exatamente. Esse é o grande problema, esse é o problema que mata as pessoas, que faz com que a violência se estabeleça, com que alguém vá atrás de tomar um ponto do outro. Ou seja, a sociedade está diante de um dilema que não é moral, não pode ser moral. Tem que ser, eu acho, um dilema humano, tem que ser algo para poder retirar as pessoas de uma situação hoje onde nós estamos vendo as coisas fugirem das nossas mãos. Afinal, alguém está andando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E entrega a bicicleta, mesmo assim é morto. Exatamente. Não é? Ou então, uma vingança dentro de um presídio, alguém corta a cabeça do outro. Algo que é, convenhamos, animalesco. É uma barbárie isso. Ou seja, é preciso se situar e, ao mesmo tempo, eu acho que se tornar mais rígido aonde precisa ser mais rígido. Acho também, Germano, que a discussão sobre diminuição, redução da maioridade penal, eu acho que isso é uma bobagem. Né? Porque não vai resolver nada. Não. Paliativo é um paliativo, porque você bota para 16, aí vai ser a mesma coisa em relação a antes de 16. E mais, 1% dos homicídios no Brasil são cometidos por pessoas abaixo de 18 anos. 1%. Ou seja, agora, eu sou favorável à excepcionalização. Se você tem alguém que, independentemente da idade, né, independentemente, pode ter 16, 17 ou 21, assassine, né, cometa crimes hediondos seguidamente, essa pessoa não pode ser colocada para fora de um olhar, de um controle da justiça simplesmente pela idade, né? Porque isso não teria o menor sentido, né? Então é preciso ter um acompanhamento mais duradouro, mas são excepcionalidades que não precisa diminuir em momento algum essa questão da maioridade penal. Muito bem, vamos ter que pedir os nossos comerciais. O assunto segurança foi realmente muito bem abordado. Não saiam daí que a gente volta já. Pense no verde no ponto oriental. Águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. O Cá Entre Nós está de volta, hoje tendo a honra de entrevistar o nosso governador do estado, Ricardo Coutinho. No bloco anterior, tratamos da segurança como um dos principais desafios de qualquer governo na atualidade e agora gostaríamos de abordar a educação. Governador, é notório para os professores pós-graduados, doutores, pós-doutores, que o governo do PT tem investido muito nessa área. Então, é comum se encontrar na comunidade acadêmica de alto nível um grande apoio ao governo petista por isso. Mas, em contrapartida, o ensino primário e secundário não tem esse tratamento pelo governo federal e é todo delegado para o Estado e para as prefeituras. Fazendo um paralelo com o que a gente conversou da segurança, não teria um plano ou um diálogo em relação a que o governo federal também tivesse essa participação no ensino básico e primário e secundário? Germano, eu acho que a
a única política pública nacional que foi construída, fora alguns programas assim isolados, mas tinha como base primeiro o Fundef, depois se transformou no Fundeb, que era apenas a criação de um fundo que o governo federal entra com menos do que os estados. Muita gente acha que o Fundeb, quem sustenta é o governo federal. Não é nada disso, não. São os estados. Né? O estado da Paraíba entra, nós vamos ter um déficit entre aquilo que entra e aquilo que o estado coloca, este ano previsto, de 600 milhões de reais. Só para a educação? Só para a educação, só para o Fundeb. E a grande parte disso é para repassar para os municípios. Ou seja, quem sustenta o Fundeb, na essência, na Casa da Paraíba, é o estado da Paraíba. E no Brasil como um todo. Então, o Brasil carece de um grande plano de educação. O Brasil nunca teve um plano de educação que pudesse pensar não numa eleição, mas, conforme eu costumo dizer, mas pudesse pensar em 1 ou 2 gerações adiante. Mas você acha que isso é um erro da Constituição? Por que o ensino superior vai tão bem, faculdades no interior, onde não tinha nenhuma escola técnica, hoje em dia tem, né? E o primário e o secundário? Eu acho que se avançou, porque era preciso avançar, realmente, particularmente na interiorização, que é uma forma de você popularizar o acesso ao ensino superior, o que é correto. Eu estive na zona rural de Pombal recentemente e a gente instalou uma padaria para um grupo de 20 mulheres, lá em Várzea Comprida dos Oliveiras, na região rural. Um investimento de 110 mil reais que nós fizemos lá em parceria com a prefeitura. A prefeitura fez a reforma do prédio e as mulheres que faziam bolo queimando os braços nos seus fogões, a gente instalou lá uma padaria moderníssima, bacana. E elas hoje estão vendendo aí para a rede básica de educação, vão vender para a estadual também. Enfim, e aí lá eu encontrei o quê? 5 mulheres com curso superior. Foi mesmo? Lá na zona rural. Eu vi eu vou chamar de boleira, né? Uma mulher que fazia bolo. Ela disse, olha, fiz bolo 60 anos da minha vida e formei minha filha. Agrônoma. Ou seja, essa é uma coisa que é importante, né? Sem dúvida alguma, o país deixou de ter um ensino superior só para uma determinada classe, para um determinado segmento, e passou a... Agora, o grande problema é a própria qualidade do ensino superior, porque a nossa base, que é o ensino fundamental e o ensino médio, realmente a gente não se encontrou. Eu costumo dizer que a escola pública principalmente, ela continua a ser vista como uma escola inútil. O ensino médio, na essência, serve para quê no país? Ele serve para poder te dar a chance, te dar um papel, te dar uma certidão para você disputar o ingresso numa faculdade, que por mais ampla que seja, é um funil. Você nunca vai ter o mesmo número que sai do ensino médio entrando para as universidades. E nem deve ter. Porque você precisa ter o quê? O ensino técnico profissionalizante. Ou seja, é exatamente isso. Só que no mundo, você tem 5 técnicos profissionalizantes para cada universitário. E no Brasil, é bem verdade, essa estatística é antes do governo da presidenta Dilma, que ampliou muito isso, e nos 2 últimos anos do presidente Lula também houve uma ampliação. Mas no Brasil você tinha 5 universitários para 1 técnico. Era a inversão, né? Então é preciso, eu acho, que focar primeiro nessa proposta de tornar a escola útil para a vida das pessoas, útil para que as pessoas possam, com o ensino médio, aplicar alguma coisa, ganhar a sua vida, sustentar a sua família, ou seja, ter uma profissão. Isso é fundamental. O grande desafio da Paraíba, e eu vou anunciar nas próximas semanas, um planejamento claro, para o meu mandato, né, para o mandato que aí está, de ampliação do número de vagas do ensino profissionalizante, ao lado do ensino médio, né, e inclusive com a ampliação do tempo integral, do turno integral. Né. Isso nós ainda não fizemos porque o governo federal não disse, porque isso tem que ser uma parceria, em grande parte, não disse realmente o que é que vai estar disponível. Mesmo assim, nós vamos fazer algumas previsões e vamos ter que avançar com isso, porque é a única forma da gente
tornar a escola, conforme eu estou aqui dizendo, uma escola útil, que possa mexer na base da sociedade, que possa tornar a sociedade produtiva, que possa tornar a nossa juventude produtiva e que essa escola de ensino médio dialogue com a vocação econômica de onde ela existe. Porque também não adianta formar técnico para a NASA se aqui não tem NASA. Não é verdade? Transporte. Hoje é um problema sério, né? Todas as cidades brasileiras, a cultura do carro novo, né? E a precariedade dos transportes é gritante, né? Porém, é sabido que o seu governo tem feito um verdadeiro show de rodovias novas. Quem vai ao Cariri, ao Sertão, se impressiona com a integração que cidades que viviam isoladas do mundo hoje estão dentro dessa malha viária impressionante e muito oportuna. Porém, as cidades, João Pessoa principalmente, que é a maior, estão sofrendo muito com o congestionamento. E antes, costuma-se dizer que isso é da prefeitura, mas não é. Porque viadutos, novas avenidas, né? O governador Maranhão abriu aquela do Litoral Sul, a Tancredo, a Beira Rio, foram também de prefeitura. Mas o Estado, ele já tem se sensibilizado. Eu sei que você tem um grande projeto que é o viaduto do Geisel, né? Até mesmo dessa viagem recente houve um apoio federal. Mas fale um pouco assim dos planos que o Estado tem para melhorar o trânsito na cidade. Nós temos, na verdade, para um tema tão complexo e tão necessário, você bem disse, como é efetivamente a mobilidade urbana e também não urbana, nós tínhamos que correr primeiro para poder dotar o Estado da Paraíba de uma malha rodoviária com capacidade de se desenvolver, de integrar as cidades, porque é uma cidade que não tem como você chegar nem sair, é uma cidade fadada ao fracasso, ela não vai ter capacidade de se desenvolver. Ninguém lá vai plantar, ninguém lá vai colocar uma indústria, uma empresa, porque o frete vai tornar muito caro. O escoamento não existe. O escoamento não existe. Então, isso é fundamental. Todas as 54 cidades que eu encontrei, no dia em que eu adentrei o governo do Estado, dia 1º de janeiro de 2011, existiam 54 cidades que não tinham acesso através de asfalto. Todas elas estarão, até dezembro, concluídas. Você não vai ter mais estradas, você não vai ter mais cidades na Paraíba que não tenham o asfalto chegando até a sua porta. Essa é uma coisa que é fundamental. Sexta-feira passada, eu inaugurei Cacimba de Areia, inaugurei Quixaba. Que bom. Né? Pra você ter ideia. E é um volume muito grande, porque faltam ainda 30, todas em obra, e todas correndo bem. Ainda bem, graças a Deus. Né? No campo das cidades, esse desafio é muito maior, porque o problema nas cidades é o trânsito. É o trânsito que tira a hora do trabalhador, tira 3, 4 horas por dia do trabalhador, ou seja, mexe com a família, mexe com o seu intelecto, mexe com o seu descanso, mexe com a sua vida. Desperdício, né? De tempo, de tudo. Né? Mexe com a sua vida. Deixa eu só, já estão me pedindo os comerciais, esse assunto do trânsito na cidade, a gente volta no próximo bloco. Não saiam daí que a gente chega já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor e conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, entrevistando o nosso governador do estado, Ricardo Coutinho, e lembrando também que o Parada Obrigatória hoje não vai ao ar, mas que retorna quando a titular do programa, Rose, voltar. Governador, gostaríamos que o senhor continuasse a falar sobre o problema do trânsito na cidade e o compromisso do Estado em dar melhorias a esse problema. No caso de João Pessoa, as grandes obras de mobilidade urbana é o Estado que está fazendo. Né? As grandes obras.
Se você observar bem, o problema crônico do Geisel, Zé Américo, Nova República, e aí vai lá para o Grotão, depois lá para o Colinas do Sul. Se você observar bem... Bancários também, né? Bancários. A cidade, até a década de 70, a cidade se concentrava onde? Da BR-230 para cá, com exceção das praias, onde você tinha um viaduto ali que passa a passagem, né? Na Epitácio Pessoa e a outra Beira Rio. Para o litoral, para Camboinha e Cabedelo. Quer dizer, mas para cima a cidade existia nas praias porque foi feita aquelas duas passagens. E a BR passa por baixo. No caso lá do Geisel, né, do Zé Américo, você não tinha nada disso. Então é por isso que hoje você tem um semáforo, você tem um sinal em plena rodovia federal, o que é algo inusitado, né, algo completamente fora de propósito. Nós estamos construindo lá um viaduto, esse viaduto custa 33 milhões de reais, fora aditivos que sempre tem em qualquer obra, né, desses 33 milhões, 18 milhões é do governo federal, o restante é nosso, só que até hoje nós não recebemos nenhum centavo, e estamos tocando a obra, e estamos tocando a obra trabalhando até dia de domingo. Esse viaduto vai ligar a cidade ao outro lado, que é Geisel e tal, por cima, sem precisar de... Sem precisar, vai ter um trevo, né? Então e ali está complicado, né? Não, aquilo é um... E mais não há hora mais de engarrafamento, toda hora é hora de engarrafamento. Então você vai fazer com que aquele pedaço ali, onde nós construímos a Central de Polícias, que será inaugurada em breve, onde nós reformamos o Ronaldão, reformamos o Almeidão, né, ele ganhe o viaduto do Gás e seja efetivamente a grande solução para o grande problema que a cidade realmente tem, não só a cidade, mas a região metropolitana como um todo, porque todo mundo passa por ali, né? Outra obra, Trevo das Mangabeiras, né? Essa eu quero entregar até agosto ou setembro, toda feita com dinheiro aqui do Estado, toda ela, não tem um centavo do governo federal, toda ela, né? Um outro problema crônico. O Trevo da Mangabeira é para resolver aqueles cruzamentos, né? Aqueles cruzamentos que antigamente não está em obras, mas era só aquele girador. Né? Com Nossa Senhora das Neves no meio, tal. Subdimensionado, né? Numa época que a cidade tinha, sei lá, que Mangabeira estava começando a existir. Mangabeira hoje tem 80 mil, 85 mil habitantes. Na cidade. Né? E mais, com um shopping, né? que abriu, com um shopping, com a escola técnica estadual que vai abrir, já está pronta, né? Com o centro de convenções, nós vamos inaugurar completamente no dia 5 de agosto. Já íamos falar dele, mas vamos... Mas, enfim, com tudo isso, onde seria impossível você ter um trânsito operando ao redor de uma rotatória. Então, uma obra importantíssima como aquela. Nós estamos em obras também, paralisou uma época, retomou já, e não paralisou, não foi por falta de dinheiro, a empresa não teve uma determinada capacidade, mas agora retomou, que é a Perimetral Sul, que pega lá do Engenho Velho, na BR-101. Aquela que vai para Recife? Até Aí pega até a PB 008. Ah, isso era um projeto bem... já se pensava antigo, né? Se pensava. Então você vai ter o quê? Quem vem de Recife não precisa ir até o viaduto São Rizal ou até o viaduto do Geisel quando ele estiver funcionando. Ou quem vem do Distrito Industrial vai poder entrar lá e ir para o Valentina, ou ir para o Colinas do Sul, passa pelo Colinas do Sul, passa pelo Valentina e chega na PB 008. Falou-se até uma época em que quem descesse no aeroporto também podia usar essa para ir para as praias, exatamente. Né? Pode. Porque o meu grande sonho é fazer um anel metropolitano que vai ligar a 230, a que vai para Campina Grande, a 101, que vai para Recife, sem que você tenha que vir passar pelo viaduto das Três Lagoas. Esses anéis no mundo inteiro são fundamentais. E nós estamos com vontade de fazer, viu? Ótimo. Estamos com vontade de fazer. Então, essa é uma outra obra que é fundamental aqui dentro. Estou esperando a aprovação do novo financiamento para poder recompor toda a PB 008, né? Toda a PB, porque o crescimento do próprio turismo, das pousadas, nós estamos terminando o saneamento lá em Jacumã, então precisamos agilizar a pavimentação daquelas ruas para poder
tornar a infraestrutura completa naquele local. Enfim, a parte referente. E a Cruz das Armas, né, que demorou muito, eu peço desculpas. Ela vai ser duplicada? Ela vai ser duplicada, a parte 8.0, né, que era ou seja, aquilo que era para ser... Porque a duplicação começou de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. Então, aquilo que era para ser duplicado não é. E demorou muito. Na época que nós fizemos um acerto com a prefeitura, na gestão anterior, depois da minha, que a prefeitura faria as desapropriações. A prefeitura não fez desapropriação e nós tivemos que desapropriar, indenizar. Então, eram centenas de coisas, porque um pedacinho ali, um muro acolá e tal. Mas, tudo isso é muito lento, né? Mas estamos conseguindo, né, e vamos entregar aquela obra que realmente já passou do tempo, mas e é uma outra grande obra. Portanto, as grandes obras de mobilidade urbana em João Pessoa estão sendo feitas pelo Estado e o Estado quer fazer mais. Muito bem. Segurança, educação, transportes. Vamos aproveitar o final desse terceiro bloco para a gente falar um pouco sobre saúde. Hoje em dia, há uma grande gratidão do povo do interior pelo Hospital do Câncer de Patos, que foi realmente uma obra muito oportuna, que é uma demanda incrível. Muito. E que outras novidades o Estado tem para a saúde? Nós estamos no meio de uma restrição enorme de recursos, né? Eu costumo dizer que eu fui um louco sadio, porque eu fiz uma expansão da rede, Germano, eu fiz uma expansão, o governo fez uma expansão da rede muito ousada. Nós ousamos muito. Se você observar bem, nós abrimos 10 hospitais, 3 UPAs, abrimos 1.044 leitos. Eu assumi, existiam 78 leitos de UTI, hoje tem mais de 150. Nesse momento que nós estamos falando, fora o Hospital de Oncologia, que está terminando em Patos, mas o Hospital do Trauma, mandei ampliar a parte da área amarela, da área vermelha, reposicionar, porque a própria pediatria, né, aquele atendimento pediátrico, traumático da criança, estava em frente à área amarela, portanto, às vezes tinha lá um paciente sendo entubado e a criança, às vezes, esperando para poder fazer uma sutura, vendo aquilo aí, que era um absurdo, então ela vai ficar em outra parte. Né? Montamos um hospital de campanha, cedido gentilmente pelo Exército, fizemos isso. O Hospital Napoleão Laureano, né, autorizei, já está em processo de licitação, autorizei a Suplan a construir todo um novo prédio para poder abrigar um novo centro de diagnóstico de imagens, mais de 3 milhões de reais. Né, e fazer isso em época de crise, eu vou dizer uma coisa, é ter muita determinação e saber que as coisas são justas e são necessárias. Não é? Então, é o Estado que está fazendo isso, o Ministério da Saúde está doando novos equipamentos e o Estado, para não perder o recurso, o Estado se comprometeu a fazer esta obra e está fazendo. Né? Vai começar, vai fazer a licitação e vai tocar a obra. E, ao mesmo tempo, o hospital de Mamanguape, foi o primeiro hospital na história da Paraíba que foi iniciado e concluído na mesma gestão. Engraçado isso, né? Eu não sabia quando o Ministério, né? Quer dizer, foi o primeiro. Nós estamos lá com cirurgias cardíacas, pediátricas, né? Porque o Arlinda Marcos vai passar por uma reforma na ampliação do centro cirúrgico e da UTI, e nós já transferimos para o Hospital de Mamanguape. Então, está lá, nesse momento está havendo um mutirão de cirurgias cardíacas em criança. Começou semana passada, eu estive lá, a primeira criança, que foi a Lívia, né, 2 aninhos lá, eu fui vê-la e ela ainda estava acordando da anestesia, ela tinha um desvio da aorta, fez a correção. Germano, essa é uma coisa que muito me honra. Nós tiramos das páginas dos jornais a aflição e o sofrimento das mães, principalmente, das famílias, que muitas vezes não tinham para onde ir, a justiça mandava e o poder público não fazia. Né? Pode ver, não tem mais absolutamente nada, absolutamente, que assim, na área de cardiologia pediátrica, que nós estamos indo em busca, a gente não espera que venha. Agora, final de julho, vamos fazer uma grande caravana, a 3ª caravana do coração, pelo interior, para poder...
para poder ir em busca de crianças que têm algum problema cardíaco. Nós já realizamos mais de 415 cirurgias cardíacas em crianças. Ninguém sabe disso, né? Pode ver, ninguém sabe disso. Assim, talvez isso não seja a grande pauta dos jornais, não é a pauta, né? Pauta é crime e violência. Crime e violência, mas isso é uma coisa que nenhum estado hoje no Brasil tem. Fizemos uma parceria com o Círculo do Coração, que é uma ONG bastante conceituada, que trabalha no Hospital da Beneficência Portuguesa em Recife, né? Já há 3 anos. Eles repassam qualificação, treinamento, enfim, e nós renovamos isso. São mais de 415 cirurgias em crianças, fora toda criança. 86% das crianças que nascem na Paraíba, em maternidade pública, elas têm, ao nascer, os primeiros testes, até a oximetria de pulso, que mede a saturação de oxigênio na criança. Se tiver alguma alteração, aquela criança já passa para outra referência para poder, se for o caso, até entrar em cirurgia. Ou seja, é por isso que, para você ter ideia, antes dessa gestão que aí está, os indicadores de doenças cardíacas, das 4 principais alterações cardíacas na Paraíba, eram comparáveis aos indicadores da África, onde você não tem nenhum controle. Não tem controle, né? Não tem tecnologia. Hoje, com apenas 3 anos, eles já são comparáveis à Europa. Isso é um estudo apresentado pelo Círculo do Coração, apresentado em congressos, já são comparáveis à Europa. Ou seja, é uma mudança radical, muito forte, né? A saúde, aí por isso tudo isso está ótimo? Não, porque onde está a mão humana não tem nada perfeito, né? Exatamente. Perfeito está lá em cima, né? Perfeito é Deus, é uma força superior a cada um de nós, né? Agora, existe hoje uma filosofia, primeiro ampliamos a rede e agora estamos qualificando a rede. Parabéns, Ricardo. O tema saúde foi realmente muito bem abordado e o governo do estado, não resta dúvida, que está de parabéns. Vamos pedir nossos comerciais. A gente volta já, não saiam daí. Tá pensando em imóvel? Escolha um lugar, Comece a sonhar. tome uma atitude. Pensou em comprar, alugar um imóvel? Pense na Execute. Execute, vende, Execute, aluga. execute, administra. Se o seu sonho é um imóvel, Execute é a conquista. 2107 0101. Pensou em imóvel, Pensa, execute. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura. Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, hoje tendo a honra de entrevistar o governador Ricardo Coutinho. Ricardo, você mencionou uma peculiaridade de um hospital que foi iniciado e terminado na mesma gestão e não deixou para as próximas. Nós sabemos que existe um vício de alguma conduta política de abandonar a obra anterior ou de não fazer manutenção, mas o seu governo, temos que reconhecer que se livrou dessa pecha. Primeira coisa foi o espaço cultural, que vivia lamentavelmente abandonado, e o seu governo fez aquela bela recuperação. Hoje está um modelo de casa cultural com espetáculos aí à vontade. E o Centro de Convenções é outro exemplo de um projeto que veio de várias gestões, nasceu, né, parou, então, e
você disse no bloco anterior que pretende inaugurar em agosto, não é? Me diga uma coisa, o que é que o governo espera de retorno? Porque você sabe que em toda democracia existe resistências e oposição a tudo. E muita gente fala que aquilo é um elefante branco, que vai ficar obsoleto e que não vai ter uso. E o que a gente queria era que você explicasse exatamente que grande retorno isso trará para o Estado. Uma das atividades econômicas mais disputadas no mundo é o turismo, sem dúvida alguma, a indústria turística. Evidentemente que eu compartilho... Em alguns países é a maior fonte de renda. É a maior fonte de renda e eu até compartilho, eu li um artigo teu há pouco tempo sobre os riscos que um turismo predatório, socialmente falando, moralmente falando, ele representa, e é verdade. Cabe, naturalmente, na disputa do turismo, você buscar conduzi-lo para determinados perfis. Por exemplo, sem o Centro de Convenções, a Paraíba nunca teria sediado a Robocop, que foi o Campeonato Mundial de Robocop. Aliás, eu quero fazer só um parêntese sobre o jornal A União, bem rápido. Está de parabéns. A União nunca esteve tão bem editada, um jornal gostoso de ler, sem aquela tendência política. E é uma ordem, eu vou chamar assim, uma ordem para que ele seja um jornal onde as expressões se estabeleçam. Sejam transparentes. O governo não precisa de ter, sabe, não, esse jornal aqui é para bater palmas. Não tem nada disso. Nós passamos por uma eleição. Você não viu a União ter nada, absolutamente nada, que dissesse o governador Ricardo Coutinho em absoluto. Realmente foi completamente diferente em outras épocas. Porém, vamos voltar ao Centro de Convenções. Então, o Centro de Convenções nos permitiu também atrair agora, em novembro, de 10 a 15 de novembro, uma conferência internacional da ONU sobre governança na internet. Chefes de Estado, provavelmente o secretário-geral da ONU. Ou seja, são eventos, fora os demais. Agora mesmo, ao fazermos essa entrevista, tem uma feira de uma hora atrás, tem aqui tinha aqui 4 mil, vai ter um congresso aqui em setembro, 4 mil, que é o Congresso Nacional de Enfermagem. Está tendo agora um evento na área de tecnologia. Aliás, a Paraíba está bombando com eventos na área de tecnologia, que é o grande filão, que é o que nos interessa. O turismo de eventos é um dos mais... E é o que nos interessa, compreendeu? Ou seja, nós estamos conduzindo para aquilo que é fundamental, porque também não adiantava chegar e dizer, não, isso aqui ninguém vai... Nós não vamos entrar nessa disputa, porque nós precisamos entrar nessa disputa, porque é um dos setores, que é o setor de serviços, que mais gera empregos, e é também, claro, um setor que a Paraíba dispõe de muita qualificação para poder fazer essa disputa. Nós temos uma cidade como João Pessoa, que tem um centro histórico considerável, importante. Você tem um barroco presente, uma joia. Você tem um litoral belíssimo. Você tem monumentos naturais pelo interior, que desde o Vale dos Dinossauros, a Itacoatiara do Ingá, o Lajedo de Pai Mateus, as formações rochosas belas que nós temos. Enfim, é preciso que a gente possa aproveitar isso para gerar emprego e renda para as pessoas, gerar divisas para o Estado. Nós aumentamos, não o Estado, mas a economia paraibana aumentou 52% o número de leitos em hotelaria de 2010 para 2014. É um crescimento muito alto. E aumentou por quê? Porque a demanda aumentou. Porque senão quem é que ia ampliar o hotel, construir hotel? Ninguém, né? Aliás, as estatísticas dizem que mesmo na crise a Paraíba cresceu. Cresceu. Né? Crescemos. Agora, eu peguei uma estimativa semana passada, onde o número de emissão de notas fiscais eletrônicas tinha crescido no primeiro quadrimestre desse ano 5,76%. O nosso ICMS cresceu 7%, a gente esperava crescer 11%. Era ousada, mas era a nossa meta. Mas a economia nacional, nós não somos uma ilha. Então, quando você tem uma empresa daqui que vende para outros estados, ou vende para aqui mesmo, e o poder aquisitivo da população cai, naturalmente que essa empresa vai reduzir a sua produção. Ao reduzir, vai gerar menos impostos.
É assim que funciona. Mas eu acho que nós estamos trilhando um caminho correto. Primeiro, não é aquele caminho de dizer vem aqui todo mundo e de qualquer forma. Nós não queremos isso. Nós queremos, por exemplo, as trilhas potiguaras. Né? Criamos o eixo, lançamos o eixo, estamos fazendo qualificação de bares, de restaurantes, de aldeias indígenas. Estamos fazendo qualificação. Vou inaugurar o primeiro portal das trilhas potiguaras, que é a estrada Mataraca até a Barra de Camaratuba. Ali será um polo, naturalmente, porque já é um polo. Baía da Traição também inclui? O segundo portal que nós vamos inaugurar assim, de estrada é Forte Velho. Outra joia. Outra joia. Baía da Traição, eu quero, com novo financiamento, fazer um recapeamento de tudo aquilo. Né, de toda aquela estrada para poder qualificar também, para poder dar entrada. Sabe qual é a Traição? O Jorge Pontual, que é um jornalista conhecido da Globo News, né? Sabe que ele é louco por Baía da Traição, né? É louco, todo canto que vai fica falando. É um primitivismo contagiante. Contagiante, né? Então, ou seja, nós temos que extrair daquilo que existe de bom para poder melhorar a vida das pessoas. Agora, nós não queremos qualquer coisa, né? Tipo assim, vem aqui um voo charter que vem de tal país, sabe? Vem para quê? Né? Vem para quê? Qual é o... Sabe? E a clientela que vem ávida por turismo sexual, vem ávida... Isso é o perigo, exatamente. Não nos interessa. Não nos interessa. E graças a Deus a Paraíba tem estado... Não nos interessa. Se tem outros que queiram, fique para lá. Agora, a gente aqui, a gente não faz nenhum movimento nesse sentido. Agora, outros movimentos, não. De procurar qualificar, para fidelizar a clientela, né, para poder expor. Nós estamos participando de muitas feiras. Temos hoje uma relação com o trade turístico absolutamente convergente. Nós estamos muito afinados. Ótimo. Né, que é uma coisa fundamental. É demais. Enfim, a nossa contribuição, eu acho que é essa, é investir na infraestrutura, né, coisa que eu, particularmente, eu sou muito feliz, sinceramente. Eu sei o que é que significa daqui a 500 anos alguém olhar para a Estação Ciência e dizer aqui foi Niemeyer. Eu sei o que é que significa uma marca dessa, né? Ou então o centro de convenções. Enfim, eu acho que a Paraíba avançou muito e precisa continuar avançando. Cá entre nós seria pouquíssimo para tanto assunto interessante. Estamos chegando no final e só uma perguntinha para deixar o final mais light. O que é que de festa, de concerto, de homenagem, de eventos o Estado está programando para a grande inauguração do centro em agosto, do centro de convenções? Com certeza a nossa orquestra vai ter que estar. Ótimo. Né? Porque o teatro é maravilhoso. Maravilhoso. E já está todo com as poltronas. Já? Uma coisa muito... A combinação de cores, ficou muito melhor do que eu imaginava. Assim, a minha cabeça... Né? Eu sou muito exigente comigo mesmo. Só falta você sugerir a 9ª Sinfonia de Beethoven para... Pois bem, porque nós ainda estamos vendo, convidar, e uma série de coisas assim em cima da mesa. Eu disse, olha, vamos aqui começar a discussão da seguinte forma: a orquestra tem que estar presente, a nossa orquestra tem que estar presente. Quem vem com a orquestra aí é uma outra discussão. Né? Agora, a orquestra é a nossa base principal, né? E eu acho que vai ser um marco, porque você sabe que é um dos 3 maiores teatros do Brasil. Né? 2.000 e pouco? 3.000. 3.000, teatro... preparado para qualquer tipo de evento. Qualquer tipo, belíssimo teatro. Eu estou muito feliz com essas coisas, assim, por ter tido a oportunidade de participar de tudo isso, Germano. Isso para mim tem um valor inestimável. Ricardo, nós sabemos do amor que você tem para o João Pessoa, pela Paraíba, e o governo realmente está de parabéns. O Cá Entre Nós agradece muito a sua participação, elucidativa, construtiva, e fazemos votos que o seu governo seja cada vez melhor. Amém, se Deus quiser. Bom, encerramos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Cá Entre Nós.
Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.